Nessa semana nós tivemos mais uma fornada de pesquisas Ibope e Datafolha, que captou a intenção de votos dos eleitores brasileiros em relação aos candidatos à presidência da República. O que tem de comum nas duas pesquisas, embora os índices sejam diferentes, é que Dilma Rousseff começou a se distanciar de Marina Silva. Vamos lembrar que na pesquisa anterior da Datafolha eles estavam em empate, e agora ela começa a distanciar, e no caso do Ibope em especial a distância já é bem grande. No caso de Aécio Neves, a impressão que dá é que ele já atingiu o teto, o que não se sabe ainda, mas nas duas próximas pesquisas nós vamos ter um pouco mais de certeza sobre isso, é se ele atingiu o piso. De qualquer maneira, ele não se move mais além dos 15%, e ele virtualmente já está fora da disputa. O que deve ter acontecido para que Dilma tenha se distanciado nesse último período da Marina Silva foi um movimento do eleitorado que de alguma maneira já está sendo meio que tradicional nos últimos 2 anos no Brasil, que é um movimento entre uma espécie de desencanto e cinismo eleitoral com uma intenção mais arrojada de tentar mudar o sistema político no Brasil. Eu não estou falando de candidatos, estou falando do sistema, da estrutura do sistema partidário eleitoral no Brasil. Então, nós tivemos, como a gente acompanhou em junho do ano passado, com as manifestações, uma contaminação daqueles gritos e demandas e críticas que nós vimos os manifestantes proliferarem em várias cidades do país, mais de 400, eles contaminaram esses gritos, contaminaram grande parte do eleitorado, que acabou despencando os índices de aprovação de governos e de satisfação em relação a esses governantes especificamente, em quase todo o país, envolvendo quase todos os partidos. Era um movimento, portanto, e que isso surpreendeu muitos analistas, um movimento daqueles brasileiros que não estavam muito satisfeitos, mas que até aquele momento não viam como eles teriam força para alterar. Com os meninos na rua, eles perceberam que poderiam criar um outro país e mudar um pouco o sistema político de representação formal no Brasil. O que aconteceu com a entrada da Marina Silva foi algo similar. A hora que ela entra, uma outsider, uma pessoa que não faz parte ou não fazia parte do sistema partidário hegemônico no Brasil, ela conseguiu angariar logo de cara, logo na primeira pesquisa da Datafolha, quando ela ingressa como candidata a presidente da República, ela diminui pela metade o número de indecisos e diminui também pela metade o número de pessoas que declaravam naquele momento que votariam em branco ou não dariam o voto. Então era a candidata, eu falava naquele momento, era a terceira via que surgia. Nessas últimas 2 semanas, ou principalmente na última semana, a candidatura da Marina Silva teve que se aproximar de uma articulação muito próxima com as articulações empresariais e políticas, muito heterogêneas por sinal, de Dilma Rousseff e Aécio Neves. E de uma certa maneira, Marina entrou no círculo da política formal, institucional e hegemônica do Brasil. Eu tenho a impressão que grande parte dos eleitores que viam a Marina como terceira via começaram a perceber que no Brasil não tem jeito, é assim mesmo que para se conseguir ser competitivo um candidato tem que fazer, se aliar a grandes empresas, com acordos inclusive não muito nítidos, com segmentos poderosos, inclusive religiosos, e aí, 6 por meia dúzia, imagino que o eleitorado pouco a pouco volta para aquela posição mais ressentida, mais cínica. Eu prefiro votar em quem eu já sei o que vai ocorrer, do que em alguém que parece que vai fazer o mesmo e não tenho nem clareza de como que vai ser a condução daqui por diante. Parece, portanto, vamos ver as próximas pesquisas, que a partir de agora a eleição para presidente caminha por esse trajeto meio tradicional das disputas, que antes era polarização PT-PSDB, agora parece ser Dilma Marina 6 por meia dúzia.